queria seguir com vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, sobre a questão do camisa 10 para o tricolor do Morumbi. Na verdade, este debate, que é um debate sobre o meio de campo do São Paulo, começa com o vídeo de ontem que eu fiz falando sobre o Luciano, né, se de fato ele é, sim ou não, um camisa 10 para o São Paulo. O vídeo conclui que ele tem problemas para executar as funções de um camisa 10, né? E é sabido, é debatido por todos, né, que há um grande problema no meio de campo do São Paulo, né? Esse meio de campo do São Paulo hoje, como está configurado, como a gente viu nessa partida contra o Ituano, e também como a gente viu na própria temporada passada, né, esse meio de campo do São Paulo tem problemas para marcar, né, e tem problemas também para construir. Então, evidentemente que uma equipe vai muito, né, não vai muito longe, não vai ter condição de progredir muito nas competições, se tiver esses dois problemas no meio de campo, né? Não conseguir marcar como deve e também não conseguir construir como é tão necessário hoje para uma equipe de futebol, como sempre foi, né? Então, este é o problema do São Paulo. A maneira como está configurada, se pararmos para pensar o que foi a equipe do São Paulo contra o Ituano, a gente vai ver que a equipe jogou ali com um volante de ofício, que é o de marcação, que é o Pablo Maia, e um segundo volante, que é o Nestor, né? Que para o Ceni é também um cara que desempenha, em tese, algumas funções defensivas, né? Então, portanto, na cabeça dele, o Nestor é um segundo volante. Quando ele pensa isso, ele está pensando no Nestor também como um cara que marca. Agora, evidentemente que também pensa no Nestor como um cara que constrói, né, que chega um pouco mais à frente. Eu acho que é muita sobrecarga e muita responsabilidade para um jogador que ainda não demonstrou que é capaz de executar tão bem tantas funções assim. A meu ver, ao contrário do que pensa muitos torcedores do São Paulo, o Nestor não é um jogador ruim, tá? Agora, o Nestor é um jogador sobre quem recai muita responsabilidade. E este também é um problema do São Paulo, né, em relação a esses garotos de Cotia, né? São jogadores muito empoderados pelo técnico. Agora, é curioso que a maneira como esses jogadores são prestigiados, paradoxalmente, pode perfeitamente assim, gerar um efeito contrário. Pode ser ruim para o jogador. Por quê? Porque ele é empoderado demais, excessivamente. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Igor Gomes, né? Ele foi tão prestigiado pelo técnico Ceni na equipe, né, em algumas situações que ele não tinha que jogar, ele nunca saiu na equipe em vários jogos da temporada passada, que acabou sendo queimado, né? Então é depositada uma carga muito grande sobre esses jogadores, né? O prestígio excessivo que o técnico coloca sobre eles às vezes acaba sendo contraproducente. Então o que a gente vê é que, no fim das contas, esses jogadores acabam queimados, né? E isto por causa da sobrecarga que recai sobre eles. É o caso, por exemplo, do Igor Gomes neste momento, né? Bem, a gente precisa concluir que o meio de campo do São Paulo tem problema de construção? Tem. E aí qual é a questão? Você não tem um camisa 10, o Luciano não é esse jogador, e o São Paulo evidentemente precisa de um camisa 10. Como eu debati no vídeo de ontem, quando nós pensamos em camisa 10, estamos pensando no quê? No jogador que chega, que trabalha ali naquela faixa ali muito próxima da área, aquele jogador que trabalha muito bem no terço final, um jogador que consegue fazer aquele passe que desequilibra, né, ali naquele setor, e que às vezes também busca um pouco mais essa bola no meio de campo, né? Um cara que também, enfim, parte no meio de campo e pisa muito na área e faz gols, porque isto, né, que eu tô falando aqui agora é o camisa 10 clássico, né? Agora, quando eu tô falando nesse 10, né, o senso comum, né, que concebe esse 10, também não está pensando naquele jogador organizador, aquele jogador que faz aqueles passes mais em profundidade, aquele jogador que trabalha centralmente ali no balão do meio de campo, né, progredindo a partir do balão do meio de campo, mas que não pisa muito na área, né? É um jogador que está muito mais preocupado em armar a equipe do que propriamente em executar as ações da equipe quando ela está no terço final, né? Bom, esse jogador é um 8 clássico. O São Paulo tem esse jogador? Não tem. Não tem. O São Paulo, portanto, não tem um 10. O São Paulo também não tem um 8. Qual é a maior necessidade para o São Paulo hoje? Se nós pararmos para pensar, né, as características dos jogadores que o São Paulo contratou, juntamente com alguns que o São Paulo tem ali no ataque, precisamos concluir que talvez a maior necessidade seja do armador. Seja justamente desse jogador, este camisa 8 do passado, né, esse armador dos velhos tempos, né? E eu quero indicar para vocês aqui, eu quero falar para vocês aqui de um jogador que o São Paulo deveria fazer todos os esforços para contratá-lo, né? É claro que quando a gente fala disso, também, né, esperemos, né, todos nós aqui estamos à espera de que o Rogério Ceni também tenha esse entendimento de que se o jogador chegar, de um outro país especialmente, né, se ele for necessidade para a equipe, ele tem que ser bancado na equipe pelo técnico, né? Isso vai acontecer porque precisamos saber se o Mendes, por exemplo, vai jogar, porque o Mendes é um volante interessantíssimo, é um volante de contenção, né, muito bom volante, e que estava destruindo nos treinamentos, né? E no primeiro jogo da temporada, evidentemente, que não jogou, né, gente? Então tem
tem essa questão aí, vai ser titular, vai ser reserva? A meu ver até vai ser titular, mas será titular se o Ceni, por exemplo, mudar algumas questões da equipe. Acho, por exemplo, que a possibilidade de um segundo volante ali de marcação tem muito a ver com a mudança também no esquema. Acho que uma linha de 3 sustenta muito mais a presença de 2 volantes marcadores do que essa linha de 4 na defesa. Será que ele vai mudar para essa linha de 3, por exemplo? Tendo, inclusive, muitos bons 3 zagueiros hoje no elenco, né? A ver tudo isso aí. Mas quem é esse jogador, por exemplo, que eu acho muito interessante? Vou falar sobre ele e falar também sobre outras questões do meio de campo do São Paulo. Antes disso, permita-me só abrir um parêntese e dizer para você que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, para você que curte uma aposta esportiva, tá? Que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, patrocina inúmeras equipes no futebol mundial, né? Patrocina esse canal, mas eu falo também da 1xBet porque ela de fato é uma casa de aposta muito diferente. Então, para você que curte mesmo a aposta esportiva, que gosta da ideia de fazer uma fezinha, né? Eu indico para você a 1xBet. Para tanto, você tem que clicar aqui no link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado, para você se cadastrar na 1xBet. Depois você volta aqui, pega o código promocional 1xJosa e você coloca lá para você dobrar, caso você queira, evidentemente, o valor do seu primeiro depósito. De qualquer maneira, importa muito você pegar esse código e colocar ali na 1xBet para falar para eles que vale a pena aqui investir nesse canal também. Ora, eu já sou inscrito usando o seu link, Josa. Então, nesse caso, se você for fazer uma fezinha, né, pensa em fazer essa fezinha usando o 1xBet, tá bom, gente? E para tanto, pensa nos jogos interessantes em que vai ter muito dinheiro envolvido neles, você pode ter aí uma boa chance de ganhar. Internazionale, na verdade, vai jogar contra o Milan pelo Campeonato Italiano, agora no final da tarde, né? É um jogo interessante em que, na minha opinião, é jogo típico para ambas marcas. Ambas as equipes devem marcar nessa partida. Eu sou da aposta segura. Então, nesse caso, se ambas vão marcar, por que você não ir em 2 gols? Então, no mínimo, 2 gols devem sair nessa partida. Corinthians contra Água Santa. O Corinthians aí tá sempre... já está numa pressão muito grande. É uma equipe que pode perfeitamente ganhar da Água Santa hoje. Ou pode não ganhar, né? Porque a gente percebe que tem muita coisa para ser ajustada nessa equipe do Corinthians. Eu iria, neste caso, primeiro tempo, Josa, menos, vai sair no máximo um gol. Não sai mais de um gol no primeiro tempo. Eu diria a mesma coisa para Guarani e Santos, né? As duas equipes aí têm demonstrado dificuldades. Guarani e Santos, para mim, menos de 2 gols no primeiro tempo. E o outro jogo aí, no caso, é Flamengo contra a equipe do Madureira. Na minha opinião, o Flamengo ganha essa partida, né? Olha, pode ganhar até no primeiro tempo, tá? Mas para ser uma aposta mais segura, o Flamengo ganha essa partida. Quer muito mais? Né? Quer um pouco mais? Então coloca aí mais de 2 gols nessa partida, que eu acho que sai mais de 2 gols nesse jogo do Flamengo contra a Portuguesa. O Flamengo deve golear nesse jogo aí, na minha opinião, tá bom? Então fica aí, Flamengo contra Madureira hoje à noite, né? Guarani contra Santos, Corinthians contra Água Santa, Milan contra Internacional. E você pode fazer, inclusive, uma combinadinha aí com esses 4 jogos aí, tá bom? Não se esqueça de usar o link que está na descrição do vídeo, depois volta aqui, pega o código promocional 1xJosa e coloca lá, tá bom, gente? O 1xBet é de fato uma garantia de que você está apostando numa casa de aposta que te trata como consumidor, tá bom, gente? Então vamos lá, olha só. O jogador que eu indicaria para o São Paulo de buscar, gente, que para mim o São Paulo precisa muito mais de um armador do que propriamente de um camisa 10, embora precise dos dois, na minha opinião. Agora, eu acho que a preocupação com a camisa 10 passa pelo fato de que, olha, eu tenho já um entendimento de que eu tenho um bom armador na equipe, né? E na minha opinião não tem, tá? Pelo menos os jogadores que têm atuado no São Paulo não tem. O Nestor não é esse armador. O Nestor não é esse camisa 8 de armação, de construção da jogada ali. Esse jogador poderia ser o Gabriel Neves, porque o Gabriel Neves executou em alguns momentos essas funções ali no Nacional, né? O Gabriel Neves hoje é apenas visto como um jogador que marca, e sinceramente ele se adaptou mais ao São Paulo, foi aceito pelo técnico quando ele passou a ser, sobretudo, um marcador, quando ele deixou de lado aqueles passes em profundidade, aquelas coisas que ele fazia no Nacional, né? Então, como ele não vai ser utilizado como camisa 8, né, armador, o segundo volante armador e tal, o São Paulo poderia ir atrás de um jogador deste no mercado, né? E quando a gente fala dessa questão, sempre vem à tona, o São Paulo não tem dinheiro, Josa. E esse é um debate muito complexo, porque de fato não tem dinheiro mesmo. Tem que buscar mais ou menos jogadores ali que estejam à altura do clube hoje, neste momento. Agora, é interessante porque se a gente olhar para os salários que o São Paulo paga para inúmeros jogadores, poderíamos chegar à conclusão de que, cortando o salário de alguns, o São Paulo poderia perfeitamente também fazer uma grande contratação. E vou falar de um nome aqui também, este sim, camisa 10, que pode ser interessante para o São Paulo, apesar de ser muito difícil nesse caso. Mas antes disso, qual é esse jogador interessante, esse camisa 8, que poderia chegar para o São Paulo num custo-benefício interessante, né? E válido, na minha opinião, é o Lourenço Faravelli, do Independiente Del Valle. Esse jogador, ele hoje talvez seja o melhor camisa 8 que nós temos na América do Sul. O melhor.
tá? Porque quando a gente fala mesmo camisa 8, esse volante que arma, mas que não pisa tanto na área, ou seja, tipicamente um segundo volante, né? Este jogador é o Faravelli. É um jogador que quase nunca pisa na área, mas ele é muito importante para a confecção de gols do Independente Del Valle, né? Tá muito maduro, percorre muito bem toda aquela região do balão do meio de campo, avança um pouco mais, também com qualidade, até chegar ali ao terço final. Raramente penetra na área, pisa na área, porque este não é o papel dele. Ele é um cara que constrói, que está por trás, na verdade, da confecção dos gols, mas não é um cara que guarda. É um cara que nem sempre participa, inclusive, das assistências. Ele está muito mais presente nas pré-assistências do que nas assistências, embora também seja um cara que dê bastante assistência. O que ele não faz muito é gol. Agora, o São Paulo tem, evidentemente, alguns jogadores que podem fazer gols. Só que esses jogadores não são alimentados por passes interessantes, por passes desequilibrantes, como o Faravelli costuma praticar. O Faravelli é um jogador que renovou recentemente com o Del Valle, né? Porque ele ficou livre no mercado e o São Paulo não olhou para esse jogador. Tem um problema no São Paulo que é o seguinte: ou os scouts do São Paulo não prestam, não valem nada, ou esses caras não são levados em consideração. Eu até acho que talvez seja a segunda hipótese, né? Que ninguém leva eles muito a sério. Então o Lourenço Faravelli esteve livre no mercado, era um jogador que, se você olhar para as características do jogo do São Paulo, é um cara que se encaixaria muito no São Paulo, desde que, evidentemente, o Ceni tivesse simpatia por esse jogador, né? Agora, mesmo que ele tenha renovado com o Del Valle, ele é um jogador interessante que pode ser contratado ainda. Por quê? Porque o Del Valle é um clube em que o jogador só fica se ele tiver felicidade. Se chegar uma proposta para ele, independente de ele ter assinado ou não o contrato recentemente, e o jogador quiser sair, não tem problema. O Del Valle deixa claro que o jogador vai sair a qualquer momento em que ele queira sair. Então, não seria caro, é um jogador de salário baixo, um jogador que poderia chegar no São Paulo a pagar, por exemplo, menos de 200 mil, né? E acho que seria uma contratação realmente, assim, pontual para resolver muito dos problemas do jogo do São Paulo. Ora, gente, se nós pararmos para pensar no camisa 10, né? É um cara para trabalhar um pouco mais à frente desse 8, né, e o Luciano não é esse jogador, esse camisa 10. Esse cara poderia ser, por exemplo, calma, tá? Matheus Pereira. Ele está livre no mercado depois de se desligar do Al Hilal da Arábia Saudita. É um jogador que está na mira de alguns clubes aqui do futebol brasileiro. Dizem que está voltando, que voltou à mira do Botafogo, né? O Botafogo já se interessara por ele, só que naquela ocasião o Al Hilal não o dispusera para ser negociado. E quando o clube árabe não quer negociar, não negocia mesmo, gente. Não tem jeito, né? Neste momento, houve um desentendimento entre o Matheus Pereira e a direção do clube, e o clube colocou ele à venda, né? Para mim, é um dos grandes camisa 10 aí do mercado. Um dos melhores. Este é caro. Este é um jogador que o São Paulo vai ter dificuldade para trazer, né? Agora, dá para fazer uma proposta? Acho que o São Paulo tem obrigação de fazer uma proposta. Sempre tem obrigação de fazer uma proposta pelo jogador. E neste caso, acho que pode valer muito a pena. Pode ser que não dê certo, mas tem obrigação de ir lá e fazer uma proposta. Por quê? Porque esse jogador, a despeito de um outro clube aí desejar contratá-lo, esse jogador pode chegar ao Cruzeiro, gente. O Cruzeiro que veio da segunda divisão e o Cruzeiro que, embora seja SAF, não quer gastar grandes valores para contratar jogadores. É isso mesmo. O Cruzeiro se configura hoje como uma equipe ali da parte de baixo da tabela. E os gastos do Cruzeiro também são direcionados, né? Levando em consideração este fato. Hoje nós somos um clube da parte de baixo da tabela. O São Paulo vai perder o Matheus Pereira para o Cruzeiro. É isso. Se o Cruzeiro tem condição de contratar, vai contratar o jogador, não é porque vai gastar muito. O Cruzeiro vai colocar pouco dinheiro para trazer esse jogador. Evidentemente que deve estar pensando aí em adquirir apenas parte dos direitos do Matheus Pereira. Por que o São Paulo não pode fazer uma tentativa também? Né? Então, na minha opinião, este jogador sim, seria um camisa 10 brilhante para o São Paulo. Neste momento, talvez seja, se a gente pensar em camisa 10 do futebol brasileiro, talvez seja um dos mais efetivos, um dos mais interessantes e certamente um dos melhores custos-benefícios hoje para um clube brasileiro. Um dos melhores, até porque nós não temos muito camisa 10 espalhados pelo mundo, né? Mas o Matheus Pereira é um camisa 10 brasileiro que para mim seria um grande custo-benefício para qualquer clube que o contratasse. Acho que seria excelente no São Paulo, embora saibamos que é muito difícil. Agora, o Faravelli seria obrigação no São Paulo ir atrás desse jogador. Tem muitos outros aí, mas a gente vai entrar naquela lá, esse aí é muito caro para o São Paulo, esse é muito desconhecido, essa conversa toda que vocês já sabem, né? Agora, dá também para o técnico ter um pouco mais de simpatia por alguns jogadores? Dá. Dá para ter um pouco mais de simpatia pelo Galopo? Dá. Dá para bancar mais o jogador? Sim. Não diziam que ele estava destruindo nos treinos e de fato estava? Estava. Então por que não dar um pouco mais de cancha para este jogador? Para melhorar um pouco mais a confiança dele também. E aí, meu amigo, pra gente verificar se o cara é bom ou não. Porque o problema do São Paulo é isso. O jogador às vezes não joga bem, mas ele também nunca recebe oportunidades, né? Às vezes ele vai embora do São Paulo sem ter tido muitas oportunidades e sempre fica aquela dúvida. O cara era bom mesmo ou não era?
acho que o Ceni precisa ser um pouco mais simpático com o Juliano Galo. É isso, gente. É isso.